Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Eduardo de Oliveira, jornalista da Associação dos Conselheiros do Brasil. A Associação de Conselheiros do Brasil criou este espaço de conselheiros para conselheiros. Os diretores da AC Brasil são executivos de sucesso no Brasil e no exterior. Eles ocupam posições em vários conselhos de empresa e associações de classe. Nosso público é formado por conselheiros de empresas que buscam esses profissionais. Temos grupos de discussão e comitês que tratam de temas específicos ou setoriais. Promovemos também educação continuada por meio de treinamentos, lives e webinars, como esse de hoje. Além disso, temos uma newsletter semanal e, na nossa página da web, temos artigos dos nossos associados e de autores consagrados. Para você que se interessa pelos objetivos da AC Brasil, fica aqui o convite para se juntar aos nossos mais de 2.000 seguidores no LinkedIn, ou então para se associar na nossa página através do QR Code que vai aparecer no fim deste webinar. O nosso encontro de hoje vai tratar do tema reestruturação financeira das empresas. Comigo aqui está o Christian Marques da Silva, associado da AC Brasil, para receber o nosso convidado, professor Luiz Alberto Paiva. O professor Luiz Alberto é economista pela Universidade de Mogi das Cruzes e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele atua com Turnabout, ele é fundador da Corporate Consulting Estratégias e Corporate Finance Investimentos. Além disso, também é autor de livros sobre reestruturação e professor nas cadeiras de reestruturação de empresas pelo INSPER e FIA de São Paulo. Luiz Alberto já foi responsável pela reestruturação de mais de 600 empresas. Visto isso, boa noite a todos, agradecendo novamente a presença do professor Luiz Alberto. Vou pedir ao Christian aí que dê início ao nosso diálogo, recebendo o nosso convidado de hoje. Boa noite a todos, boa noite, Paiva, obrigado aí pela oportunidade de estar disponibilizando o seu tempo e essa troca de ideias aí junto à associação. E obrigado, Eduardo, aí pela abertura, né? Mais uma webinar aí e vamos seguir. Indo direto ao ponto, você vê pelo currículo, já dispensa comentários, eu vou pedir para o Paiva falar um pouquinho da trajetória profissional dele e o que ele, desse tempo da trajetória, o que foi talvez o maior desafio para ele durante esses anos aí, dessa larga experiência aí. Paiva, boa noite, obrigado, viu? Boa noite, Christian, obrigado aí pela oportunidade. Boa noite, Eduardo, é um prazer estar aqui com vocês, conversando com a AC Brasil. E fico bastante lisonjeado aí pelo convite, espero poder contribuir um pouco com a dinâmica de vocês nessa noite. Christian, com relação à minha trajetória profissional, eu sempre atuei como executivo de empresas, né? Eu fui durante uma fase grande, mais ou menos uns 10 anos da minha vida, atuando em instituições financeiras, onde eu já gerenciava algumas carteiras de crédito agrícola e carteira de Finame e algumas operações ali pelo um banco inglês chamado Lloyds Bank PLC, né? Depois dessa trajetória, eu acabei caindo para a iniciativa privada e consolidei inicialmente uma empresa chamada Finagro. A Finagro tinha por objetivo prestar trabalhos de assessoria de finanças ao ramo agropecuário, porque como eu já vinha com uma bagagem ali de crédito industrial e crédito rural, comecei a trabalhar ali nessa vertente. Na ocasião, eu acabei assessorando um dos grandes grupos de beneficiamento de algodão no mercado, era uma das maiores de beneficiamento de algodão, que compunham dentro do grupo 3 empresas, e cada uma dessas empresas, uma média aí de 10 algodoeiras espalhadas aí pelo Brasil. Então, comecei essa dinâmica e mais tarde a coisa foi tomando um rumo diferenciado, mas sempre com essa vertente financeira aí no mercado. Mais tarde, em 2001, eu abri a consultoria, né, que
o objetivo da consultoria era dar transparência com relação a números, a governança para empresas e, mais uma vez, ela tomou um caminho diferenciado, porque acabamos entrando no ramo de reestruturação financeira de empresas, reestruturamos uma empresa do setor de telecomunicações e depois mais uma que trabalhava com hidrômetros e acabamos, inclusive, fazendo o M&A dessa empresa, vendendo ela para um grande grupo internacional, e a coisa começou a pegar uma dinâmica, e dali já vinham mais negócios e mais negócios desse período de 2001 até 2005, era muito uma reestruturação privada, com muitos acertos na parte de gerenciamento e na parte de controladoria. Em 2005, nós já tínhamos a promulgação da Lei de Recuperação Judicial e já vínhamos atuando forte nesse sentido, participando de grupos de estudo para a montagem da lei. Em 2005, a consultoria assumiu a primeira recuperação judicial que eu tenho conhecimento do mercado, que foi da indústria de tapetes Bandeirante, na cidade de Avaré. Era uma empresa que estava num processo de concordata e ela foi e ela passou desse processo concordatário para a recuperação judicial. Naquela época, 2005, a gente se metia a fazer recuperação judicial e ninguém entendia nada, né? A coisa era muito superficial, uma montagem do plano. Um plano de recuperação judicial naquela época custava 200, 300 mil dólares para a montagem de um plano de recuperação judicial. Eu vou tentar evitar um pouco nomes de empresas, até porque eu posso criar aí um certo constrangimento, mas as primeiras grandes empresas que impetraram recuperação judicial, elas tinham essa dinâmica, era um processo assim absurdamente caro, e as pessoas que começaram a militar nesse sentido de fazer reestruturação com amparo da Lei 11.101, saltaram na frente desse movimento. Eu me lembro que nessa época, em 2006, 2007, 2008 foi o auge da recuperação judicial, né? Com aquele abalo na economia mundial, isso acabou refletindo bastante no Brasil. Nós tivemos um volume, eu preciso dar uma olhada nas estatísticas, mas eu acho que ainda nós atingimos níveis recordes em 2008 de pedidos de recuperação judicial. E quem trabalhava para devedor sabia trabalhar muito bem essas ferramentas da recuperação judicial e aprovava-se planos assim absurdamente vantajosos para devedores, né? Depois isso foi mudando com o aperfeiçoamento do jurídico e dos advogados que também trabalham para credores. Essa coisa foi ficando cada vez mais difícil, uma parte bastante significativa de créditos começou a ficar fora de uma recuperação judicial e esse movimento começou a tomar muita força. Então, na época, quando foi homologada a lei, nós tínhamos menos de 10 escritórios especializados que eram os escritórios que já trabalhavam, eram os falencistas que já trabalhavam com concordatas e já tinha escritório já na terceira geração, tinha escritório na segunda, na quarta geração, e esses escritórios foram os pioneiros ali das recuperações judiciais, né? Hoje você vê um quadro totalmente diferente, hoje você vê todo mundo se metendo a fazer recuperações judiciais.
mas não com o requinte de cuidados que são necessários dentro de um processo de reestruturação, né? Porque a reestruturação, seja ela judicial ou extrajudicial, ela não é somente uma ferramenta jurídica, porque uma ferramenta jurídica você não garante que haja recuperação dos resultados da empresa. E não havendo recuperação dos resultados da empresa, esse plano de recuperação que foi aprovado não tem garantia, não traz garantia de que ele vai conseguir liquidar o passivo junto aos credores, porque ele não garante o resultado da empresa. Então, é muito comum hoje você ver empresas que aprovaram seus planos e aproveitam aí uma determinada carência, depois elas tombam no segundo, terceiro, quarto ano, por conta de falta de resultados, mudança na economia. Então, há uma efetiva necessidade de implementação do turnaround, né? Que é um tratamento de choque para que a empresa realmente mude sua cultura, sua forma de gerir negócios, de pensar, que ela tenha a implementação de estratégias mais adequadas, que vertam resultados satisfatórios para dentro das empresas. Então, eu acompanhei todo esse movimento. Durante essa fase toda, havia muita demanda para apresentação de palestras, nós éramos contratados em bancos para fazer apresentação nas convenções dos bancos, houve bastante movimento, né? E hoje o mercado perdeu um pouco dessa essência, porque ele tornou as coisas muito simplórias, e as empresas também vão para um caminho de reestruturação sem sequer saber o que precisa ser feito, como que se comporta esse mercado. Então, me parece que hoje o que impera no mercado é a cultura do desespero, né? Sai todo mundo correndo para recolher os seus créditos, sai todo mundo correndo para se proteger, mas na verdade não tem uma ciência elaborada. Óbvio que é necessário que se faça, assim como em outras profissões, que se escolha adequadamente quem é que vai cuidar desse troço chamado turnaround, que é uma virada de negócio, né? Uma empresa que tem uma dinâmica errada, por administração inadequada, por falta de controle dos seus custos, por falta de tecnologia, inovação e uma série de outros fatores que precisam reinventar o seu negócio, né? E não esquecendo nunca que a recuperação judicial ela é uma ferramenta de embasamento para que você consiga colocar os planos em ordem, e não o contrário. Boa, pai. Mas, professor, o senhor falou aí sobre turnaround, mudança de cultura, né? Naturalmente, isso aí não é um procedimento imediato. Eu imagino que isso aí passa por uma organização e por fases, né? Você podia falar um pouco, dentro de um processo de recuperação financeira, quais seriam essas fases para levar à frente essa recuperação? Olha, existem algumas coisas que elas são comuns dentro das empresas. Então, a empresa está lá em dificuldade, normalmente o alarde todo se dá quando a empresa não consegue mais cumprir os seus compromissos financeiros, né? Falta dinheiro para pagamento de folha, vencem contratos bancários, a empresa não consegue mais fazer a rolagem, falta matéria-prima, um dia a fábrica tem matéria-prima, no outro dia não tem, matéria-prima chega fora de horário, precisa pagar hora extra para todo mundo. Então, você vê um completo desalinhamento na empresa que vai criando custos e custos e custos. Então, a empresa procura um reestruturador por conta da dívida dela, né? Quando nós mergulhamos para dentro da companhia, eu sei que a empresa tem dívida, né? A ciência desse negócio é como eu vou fazer o reperfilamento dessa dívida. Depois eu explico um pouco mais sobre isso, mas
Existem basicamente 4 níveis de reperfilamento de dívida, né? Que é o reperfilamento administrativo, onde eu vou conseguir uma carência e um fluxo de pagamento mais adequado. Existe um reperfilamento que é mais agressivo, onde eu consigo travar o credor para que eu coloque o meu plano em ação. Então, como que eu travo imediatamente o meu credor? Impetrando uma recuperação judicial, uma recuperação extrajudicial, ou até medidas protetivas como uma cautelar antecedente, em que eu desenvolvo um programa de mediação. Isso me daria 60 dias de stay period, que é a suspensão de todas as execuções, para que eu consiga organizar, basicamente, a minha empresa. Isso acontece em momentos em que eu entro dentro de uma empresa, a empresa não tem balanço, não sabe adequadamente qual que é o seu nível de endividamento, e a gente precisa de um tempo para organizar isso. Então, as medidas de cautelares são bastante efetivas para isso. E aí a cautelar, ela vai dar base para uma desistência, se eu conseguir fechar o acordo todo no prazo de 60 dias, ou ela dá base para que eu impetre uma recuperação extrajudicial ou uma recuperação judicial, né? Dependendo do momento. As recuperações extrajudiciais têm sido muito mais usadas a partir do ano passado, porque existe já uma cultura hoje perante a instituições financeiras do que a gente pode estar alinhando dentro de uma recuperação extrajudicial que traz um efeito muito menos devastador para a instituição financeira do que a recuperação judicial. E eu não preciso envolver o judiciário numa recuperação extrajudicial, né? Eu não tenho administrador judicial, eu não tenho aquele peso e aquele custo do, 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 do judiciário para dentro de uma operação. O que eu faço? Eu me permito a fazer os acordos de aprovação de um plano com 50% dos credores, eu acato um termo de adesão e impetro o pedido de recuperação extrajudicial, impetro com o plano e os termos de adesão para o julgamento do juiz. Ele entendendo que aqueles créditos compõem a maioria dos créditos, eu carrego o restante dos credores para a mesma condição aprovada pelos outros, né? E aprovado isso, eu não tenho assembleia de credores, não tenho toda a parte burocrática para que eu devo estar cumprindo, porque essa questão de parte burocrática e defesas do judiciário tem sido extremamente pesadas, né? Hoje em dia, porque o credor está muito aparelhado e, e essa dinâmica de aprovação de recuperação judicial não tem sido fácil. Então, conselho que eu posso dar para quem vai entrar num caminho desse: procure bons escritórios e escritórios especialistas, não escritórios genéricos que mexem com todas as atividades, porque um escritório genérico ele vai ter um pequeno grupo de advogados trabalhando nesse sentido. Evite os escritórios que não tenham larga experiência e procure trabalhar com as boutiques especializadas de reestruturação. Isso é muito importante na parte advocatícia. E com relação a planejamento, estratégia, aporte de capital, porque quando a empresa pede recuperação, no dia seguinte ela não tem mais capital de giro, todo mundo cortou o crédito dela. Como que eu vou pagar as contas? Como que eu vou comprar insumos para aquela fábrica? E esse é o papel também da consultoria, porque ele entra com capital, nós chamamos de deep finance. Existe um deep finance mais estruturado, mais de longo prazo, e existe o deep finance de curto prazo, aquele que eu impetro o recurso hoje e amanhã já estou abastecendo a empresa com
um fluxo financeiro necessário para que a gente não tenha nenhuma ruptura. Então, o que que me permite isso? Eu crio uma bolha com os credores que eu vou trabalhar através da aprovação de um plano em assembleia de credores ou através de recuperação extrajudicial, mas eu não paro minha indústria, eu não contamino minha indústria por conta de... Você imagina o seguinte, eu tenho dívida com um camarada que fornece aço, e aço é um produto essencial na minha atividade. Eu impetro uma recuperação, no dia seguinte eu vou comprar aço. O cara envolve o departamento de justiça e fala, não, eu cortei seu crédito. O fornecimento de aço é feito com base em seguro de crédito, as seguradoras de crédito cortaram o teu crédito, não posso te fornecer. Não, mas eu vou pagar à vista. Não tem pagamento à vista. Não, nem pagamento à vista tem para esse tipo de coisa. Então, o alinhamento com especialistas de reestruturação financeira são necessários porque isso já vai estar tudo mapeado e quando ela tomar medida protetiva, não há ruptura alguma para suprimento da empresa. Então, você tem uma dinâmica de recuperação dessa empresa extremamente rápido, muito rápido. Boa. Desculpa, eu não sei se eu estou me estendendo muito nas respostas, vocês me Não, chamam a atenção. esclarecedor, até porque é um assunto de forma técnica, né, Paiva? E tá indo bem. Aproveitando o gancho que você comentou aí, dentro da complexidade do processo como um todo, né, que a gente está falando de mexer com estrutura de empresa e às vezes tem tamanhos, tem jeitos, tem segmentos, enfim. No seu ponto de vista, o que você acha que seriam os aspectos estratégicos de um bom processo? Óbvio que chegando numa reestruturação, que está falando da parte financeira, a gente tem que sentar no caixa, né? Mas o que que você veria, no seu ponto de vista, o que que seria bem alinhado? Eu acho que com relação aos assessores que vão estar trabalhando nessa empresa, é necessário que os assessores estejam alinhados com a estratégia e com as partes relacionadas, né? Que são os stakeholders. Então, Ok, é muito importante, dentro de uma situação de crise dessa, primeiro o funcionário acha que a empresa dele vai à falência. Ele começa a procurar emprego, não há mais motivação, ele chama a família e acha que não vai ter mais salário, você cria um pânico na área de stakeholders do quadro de pessoal. Fornecedores, a mesma coisa. Os sócios com outros objetivos. Os clientes nem falam, né? Imagina você fornece um produto que é essencial para o teu cliente, esquece, ele vai correndo tentar te substituir por um outro fornecedor sólido, robusto. Então, você precisa agir muito rapidamente na estratégia e principalmente comunicando isso e trazendo os stakeholders para o seu projeto de trabalho. A gente vê, na maioria dos casos, justamente o contrário. Parece que todo mundo vira inimigo, a empresa se fecha, não se comunica com ninguém, e aquilo vira um processo jurídico para se desenrolar ao longo dos anos. É o que ninguém quer. A gente quer um processo fluindo, leve, com nível de comunicação adequado. Então, eu reputo que a comunicação é um dos elementos mais importantes. Segundo, nunca contrate um assessor dentro da sua empresa que te olhe como um número. O assessor tem que estar disponível, porque você tem uma dor de barriga, uma necessidade, em minutos, em horas, esse assessor precisa estar lá corrigindo toda essa dinâmica. Né? Você não tem tempo para marcar reuniões para a semana que vem, ou que o seu assessor não tenha disponibilidade. Ele precisa ser competente, precisa ter disponibilidade e precisa entender que a sua empresa é extremamente importante dentro do contexto. Não é mais uma de inúmeras. A gente tem visto aí
principalmente através de escritórios de advocacia, que ao longo dos anos cresceram enormemente, e não tem conduzido bem determinados trabalhos, justamente por isso, porque o sócio do escritório não se envolve mais, ninguém nunca tem tempo para nada, contrata-se um monte de aprendizes, gente que está entrando no mercado, muitas empresas sendo assessoradas por profissionais de nível júnior, nível até estagiário entrando para dentro da dinâmica das operações. Resultado disso, a gente tem visto aí, até nas grandes organizações, o que tem acontecido. Fato é que empresas gigantescas não têm sido recuperadas por falta desse tipo de adesão, né? Porque existem algumas coisas na vida, que é o assessor financeiro, o médico, o advogado, que você não contrata por custo. Você não abre bid para trazer a pessoa que custe mais barato para dentro da organização. Porque quem custa mais barato é quem está com o escritório vazio, sem atividade nenhuma. Ele entra para dentro das organizações porque cobrando muito barato, porque ele não tem atividade. Então, a escolha é o primeiro passo para que você tenha uma dinâmica de processos rápidos e que revertam de verdade os resultados da companhia. Você está falando aí de um momento crucial para a empresa, naturalmente, e eu imagino um momento também, dada aí toda essa explanação a respeito dos detalhes, da preocupação com a especialização, das várias potencialidades de perigo no caminho, me faz pensar quais seriam as ameaças ao longo desse processo, os perigos que podem surgir ao longo de um processo de reestruturação. Olha, é o que não deveria acontecer, tá? A gente acompanha diversos casos, pelo menos os mais importantes aí que acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos e outros países. Nos Estados Unidos, a lei é chamada de Chapter 11, né? Então, qual que é a diferença do que acontece lá fora para o que acontece aqui? A empresa entrou em crise, ela convola todos os credores, abre aqueles números e pede ajuda, faz as composições necessárias e entra com a proteção já com um plano alinhado, aprovado com os credores. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil parece que a empresa é uma leprosa, todo mundo foge dela, trata-se esse tipo de coisa como extremamente confidencial, e do dia para a noite cai lá na justiça um pedido de recuperação judicial. O fornecedor, que é estratégico ou não, ele descobre esse tipo de coisa pelos jornais. O credor banco, que poderia estar oxigenando seu capital de giro, também descobre pelos jornais, e todo mundo se arma com as ferramentas possíveis, com as armas possíveis, para tentar recuperar seu crédito. Então, vira uma dinâmica de um salve-se quem puder, terrível, terrível. Quando você tem assessores respeitados, com conceito bom dentro do mercado, você consegue atenuar essa questão por conta de que existe a interlocução, né? Você pega um grande banco, aí um Banco Itaú, um Banco Santander, ele respeita os assessores conceituados do mercado, e ele nem atende os assessores que não são conceituados. Isso acaba sendo tratado por escritórios de cobrança terceirizados que não têm um pingo de habilidade para nada. Então, assim, o objetivo sempre é tentar sair dessa correria para ter algo organizado, planejado, para que você traga tranquilidade a todo mundo, né? Porque o objetivo é que a empresa cresça, que ela tenha o seu resultado, pague os seus compromissos. Esse acaba sendo o objetivo de todo mundo, né? Gostaríamos muito que tudo fosse tratado assim.
Mas a crise que o Brasil passa fez com que houvesse um crescimento gigantesco desse mercado, e todo mundo, players que sabem operar e players que não sabem operar, entraram nesse mercado, e está virando isso, né? Está virando uma coisa assim, totalmente desfocada, desorganizada. Agora está entrando mais um plano de governo tentando reduzir a participação dos administradores judiciais dentro do contexto, como se os administradores fossem os bandidos da história, e não são, não são. Se você pega hoje, as recuperações judiciais, elas têm uma certa decência por conta dos administradores judiciais. Em 2005, você não tinha gente preparada. Hoje você tem escritórios muito preparados. E outra coisa, e isso criou escritórios preparados demais, né? Escritórios que contratam ex-juízes, ex-desembargadores, e tramitam um lobby tão espetacular que acabam cuidando de casos, escritórios montados por filhos de juízes de Supremo. Então a coisa começou a enveredar por um caminho, né? Então, quando você precisa moralizar o mercado dos administradores judiciais, a necessidade de se entender o que uma parte do mercado faz e o que outra parte do mercado faz, e não tentar aprovar um projeto de lei em 48 horas na calada da noite, desestruturando tudo, porque o dia que nós não tivermos mais os administradores judiciais e um judiciário decente, você vai ter uma massificação da delapidação de patrimônio de uma forma absurda, porque vai todo mundo querer quebrar as empresas para arrematar bens em leilão, e vai sobrar onde? Você não vai ter mais empresa dentro do Brasil e você não vai ter mais emprego. Então, é necessário que se veja isso com muita seriedade, porque hoje nós já temos empresas em condições de recuperação, 400 mil empresas. Não é um pequeno movimento, é algo absurdo. Todo dia a gente vê empresas gigantescas, empresas pequenas e grandes, pedindo recuperação judicial, entendeu? Isso não é reestruturação da empresa, hein? Isso que eu gostaria de salientar. Pedir recuperação judicial não é reestruturar uma empresa. É mudar, é buscar medida protetiva para que o teu credor não te engula. Nada mais do que isso. É que a reestruturação como um todo já é um outro processo, né, Pai? É bem colocado, porque tem esse processo todo de transformação que você colocou, não é só o papel e fazer o pedido, depois você tem que, vou salvar ou não o negócio, essa é a questão, né? Até É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que está enferma, está com um monte de problemas, você joga ela dentro do hospital, né? Aí vão lá, entubam a pessoa, dão remédio para passar a dor, e o moribundo fica lá dentro, em cima de uma cama, sem se recuperar. Fazendo uma analogia, é exatamente a mesma coisa. Você não resolve a situação se você não cuidar efetivamente dos problemas e reprojetar essa empresa em condições diferenciadas para que ela volte a crescer. Paiva, a corporate, especificamente, muito na sua pessoa, faz um trabalho muito forte de direcionamento, né? Você acredita que a boa ou má governança, ela altera o valuation de uma operação? Falando um pouquinho, dependendo, você acha que depende do segmento? Como que você enxerga isso? A gente falando muito assim, da questão de processo. Quando a coisa vai mal, o empresário quer se livrar do negócio, ele quer passar o abacaxi para alguém, né? E o comprador, obviamente, ele está atrás de oportunidade e ele vai ver que história que é essa, né? Quando o comprador vê que uma empresa está se desmontando, ele não vai fazer uma boa oferta para a aquisição daquela empresa. Muito pelo contrário, ele vai ficar perto e vai tentar
arrematar aquele negócio não pagando nada, né? É isso que acontece. Então, hoje o empresário que tenta sair por essa tangente não vai ter bom sucesso. Na verdade, ele precisa cuidar do negócio dele e vender em condições mais apropriadas. O problema é que, na maioria das vezes, ele não está emocionalmente preparado para isso, né? Ele não consegue, ele não está emocionalmente preparado, ele já perdeu a maior parte dos talentos que trabalhavam dentro da organização, então ele fica meio sozinho. Quando ele vai para casa, ele ainda apanha da família, porque a família fica reclamando. Sabe, é muito, muito complicado essa situação. Paiva, só um complementinho, nesse mundo que a gente está falando, né, dessa mudança como um todo hoje, com a economia desse jeito, ao pé que está, qual que seria um percentual, não precisa ser exato, mas como você está na ciência do negócio, dentro desse mundo dessas empresas, qual que seria o percentual de empresas familiares hoje, na sua visão, desse Não, a processo como um maioria todo? é familiar. Maioria? Maioria é familiar, porque você tem as empresas de alta tecnologia que surgiram, e surgiram um movimento massivo, principalmente as empresas focadas com TI, que criaram alguma coisa bacana e foram vendidas por valores milionários. Aí o movimento é inverso, né? A empresa tem um value altíssimo e ela não tem capacidade de gestão. Então, ela rapidamente precisa construir toda essa capacidade de gestão. E nós sabemos, todos, a gente está numa geração diferente hoje. Você construir resultados com gente inexperiente é muito difícil, né? E aí você procura profissionais, que aí vem o papel da AC Brasil, por exemplo, que muitas vezes você não tem o executivo, você não consegue trazer o executivo com larga experiência, mas você se apoia muito através de formação de conselheiros, pessoas que te orientem e possam dar uma bagagem mais adequada para que essa garotada toda que entrou empreendendo em determinadas coisas não faça disso um voo de galinha e quebre ali na frente, né? Então tem esse movimento que é importante. Você tem uma característica aqui no Brasil de empresas familiares mesmo, né? Normalmente a pessoa busca alguma coisa, acha uma oportunidade, cresce, faz, depois ela tenta trazer gente da família para formar a sua sucessão. Não é fácil, porque a garotada não quer sentar num banco de uma indústria, a garotada quer exposição de internet, quer outras coisas, a mentalidade é diferente. Hoje é difícil você tenta achar aí um garoto de 20, 25 anos que tenha um sonho de montar uma indústria. Ele vai ter qualquer sonho na vida, menos uma indústria. É verdade. E pensando assim, como que nós teremos as nossas próximas gerações, né? Quem vai empreender? Seja no Brasil, seja em outros lugares, vão ser chineses, coreanos, indianos, gente que tem habilidade para esse tipo de coisa. E o nosso jovem, o que ele vai fazer? Ele vai morar na Inglaterra, ele vai morar na Irlanda, ele vai para os Estados Unidos e ele não vai nem dar bola para a empresa do pai, né? Então esse assunto de processo sucessório, ele é bem complexo de ser resolvido, né? Ele depende de uma dinâmica para você criar atratividade para um profissional que não tem interesse nenhum em trabalhar na empresa sucateada do pai, né? Verdade. Perfeito. Bom, professor, nós estamos chegando ao fim do nosso encontro. Quero reiterar meu agradecimento pela sua participação, pela sua aula, né? E peço aí, tanto ao senhor quanto ao Christian aí, para formularem aí, se necessário, se julgarem necessário, um comentário final
a respeito do tema, que é um tema tão amplo, tão complexo. E também você, Christian, por favor, se podendo colaborar, te agradeço. Vamos lá, eu quero agradecer o Paiva, porque e falar que quando o papo é bom, né, o tempo passa rápido, né? É um assunto que às vezes as pessoas vão falar, nossa, que assunto chato. Não, um assunto de extrema complexidade, é um assunto que nunca vai, nós que somos do meio, que vivemos isso, nunca vai baixar a guarda, porque a gente tem uma economia diferente, o Brasil muda a cada dia, é uma loucura, então esse assunto nunca vai ser um assunto de baixa, pelo contrário. E aí eu agradeço o Paiva pelas palavras, você vê, nesse curto espaço de tempo, deu uma aula aí para a gente do que é o que é o que não é a brincadeira. Na verdade, não tem brincadeira, né? É corrido, a gente sabe como que é duro isso aí, né? E eu queria complementar uma palavra que eu acho que o Paiva colocou bem durante a entrevista aí, da questão de pessoas, que é uma coisa que vem como relato e até dentro do processo como um todo, que é a questão da resiliência, né? Quando a gente vai mexer com pessoas, quando a gente vai falar das partes interessadas, tem um fator que se desenvolve muito. Aí a gente vê que isso é onde os fracos não têm vez, que a gente brinca, né? Que é a tal da resiliência, porque não é brincadeira. Paiva, de coração agradeço, valeu mais uma vez aí você dar essa oportunidade para a gente. A associação agradece muito. Enfim, gostaria dos comentários finais seus aí, fica à vontade, por favor. Bom, da minha parte, eu só quero agradecer, sucesso é, a você, Cristian, a você, Eduardo, a associação, Obrigado. e contem conosco, fico aí à disposição de vocês e, e quero também deixar minha opinião aqui, que é que esse tipo de atividade, esses webinars são extremamente importantes para que a gente tente preservar a cultura e informação necessária para todos aí. Sucesso, tá? Valeu, grato. Valeu, obrigado, professor, obrigado, Christian, e obrigado também a você que acompanhou o nosso webinar de hoje. Reitero o convite para aqueles que ainda não conhecem a Associação de Conselheiros do Brasil a dar um confere na página da associação ou no LinkedIn da associação, especialmente através do QR Code que vai aparecer daqui a pouquinho, nessa mesma tela. Obrigado a todos, a gente se vê no próximo webinar. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Falou.